Olá, bem-vindos de volta. Estamos na segunda parte da carta 7. Vamos para a nossa oração? Sim. Pai, mãe, vida. Tu és minha vida, meu constante apoio, minha saúde, minha proteção, o pleno atendimento de todas as minhas necessidades e minha mais alta inspiração. Peço que me reveles sua verdadeira realidade. Sei que a tua vontade, que eu seja plenamente iluminada e que eu possa receber melhor a consciência da tua presença em mim e ao redor de mim. Creio e sei que isso é possível. Creio que tu me proteges e me guardas no perfeito amor. Sei que o meu propósito final é te expressar. Quando falo contigo, sei que tu estás perfeitamente receptivo para mim, pois tu és a inteligência amorosa universal que maravilhosamente concebeu este mundo e o tornou visível. Sei que quando te peço para falar comigo, eu envio um raio de luz, de consciência para a tua consciência divina, e que quando eu escutar, tu entrarás em minha consciência humana e virás cada vez mais perto do meu espírito e o meu coração mais e mais receptivo. Eu confio meu ser e minha vida aos teus cuidados. Vamos à leitura. Elevando o seu nível de frequências de consciência, você perceberá que se sente fortalecido interiormente em espírito e em força vital. E o contrário ocorrerá quando você estiver envolvido nas vibrações de consciências inferiores, seja porque você mesmo baixou as suas frequências de pensamento, seja porque você foi emocionalmente atraído para elas, se comunicando com uma personalidade negativa ou egocêntrica. Quando isso ocorrer, você experimentará uma perda de energia. Essa perda de energia resulta de uma diminuição da energia física das células de seu corpo. Portanto, ao engajar-se voluntariamente no caminho espiritual, você deveria se ver como um passageiro subindo em um trem para um destino de sua escolha. Se durante a viagem você saltar pela janela ao contemplar verdes vales ou cidades excitantes que ofereçam prazeres de todos os tipos, e for passear por estradas e caminhos que o levem para longe da viagem que havia iniciado, encontrará dificuldades para retornar à viagem original. Antes de tudo, terá que passar por uma purificação das energias de consciência inferiores, que absorveu durante as suas escapadas a outras áreas de interesse. Isso pode tomar muito tempo e talvez você tenha que passar por outras experiências dolorosas para a necessária purificação de sua consciência. Em tudo o que você faz na vida, ou você está avançando espiritualmente, ou você está movendo-se em áreas de consciência prejudiciais à sua busca e à sua viagem de longo prazo, para níveis mais elevados de consciência espiritual. Você nunca escapa dos processos da consciência nem do trabalho implacável das leis da existência. Você não pode pôr a sua vida em estado de espera enquanto sai para divertir-se, acreditando que isso não terá nenhuma importância porque ninguém vai saber. Qualquer coisa que fizer é uma ação na consciência, e seja o que for, favorável ao seu bem-estar ou contrário ao seu bem mais elevado, terá repercussões do mesmo tipo. Tudo em sua vida está relacionado com alguma outra atividade na consciência. Nada está isolado do restante. As pessoas acreditam que o que fazem hoje fica em uma gaveta. Acredita que o hoje se converte em ontem e passa.
que não terá nenhuma relação com o seu hoje. Porém, infelizmente para elas, verão isso ressurgir em suas vidas como colheita em 6 meses, 1 ano ou mesmo 10 anos, quando as energias de consciência tiverem atraído o que for necessário para produzir a sua manifestação visível. Então, perguntarão: por que me aconteceu isso? Por que para mim? A gente podia comentar, porque eu achei essa página muito rica. Então, vamos dar só uma olhada, desde o começo aqui, no primeiro texto que você leu, que são 3 parágrafos, né? Sim. No primeiro parágrafo, ele já dá coisas muito interessantes. Ele vai falar assim, que quando a gente eleva o nosso nível de frequência, a gente se sente fortalecido interiormente, mas que de vez em quando a gente tem baixas. E essas baixas são porque a gente abaixou a nossa frequência ou porque a gente foi puxado e atraído por alguém. Nessa história de ser atraído por alguém, a gente experimenta uma perda de energia. E essa perda de energia resulta em uma diminuição da energia física das células do seu corpo. Olha quanta informação tem aqui. Primeiro que a gente é atraído, então são leis da existência. Uma das coisas legais desse livro é a gente entendendo as leis da existência. Seja porque eu abaixei, ou seja porque eu fui atraído, puxado. Isso aqui, Lorena, explica o que que é a epigenética, né? Que Ah, está sendo falado muito sobre a epigenética, né? eu nunca ouvi falar de epigenética. Então, a genética, porque assim, as doenças, pela genética, representam 10%. Mas hoje a gente sabe que as doenças, elas representam, a verdadeira doença está dentro dessa epigenética, que é o meio, com as pessoas que eu me relaciono, com quem eu convivo, como eu reajo diante das dificuldades, entendeu? É isso que realmente causa 90% das doenças. Isso Sim. se chama epigenética, que é o que está falando aqui. E a gente compreende que uma doença ela tem aspectos genéticos, ela está relacionada aos alimentos que a gente põe no nosso corpo e na nossa mente. Mas o que eu achei interessante aqui é quando ele vai falar do exemplo do trem, que eu adoro essa metáfora que ele usa aqui, acho que é por isso que eu quis parar. Mas ele começa no parágrafo anterior dizendo: você eleva a sua consciência e você vai baixar. Saiba que você vai baixar, porque isso é a vida. E a gente abaixa ou porque a gente abaixa ou porque a gente é atraído, né? E aí ele fala que quando isso acontece, isso resulta em uma diminuição de energia das células físicas no seu corpo. Isso se chama adoecer, envelhecer, né? Essa perda de energia das células físicas. Enquanto a gente mantém alta a nossa energia, a gente não tem perda de energia no corpo. Mas quando você foi para uma energia mais negativa e mais egocêntrica, de uma personalidade negativa e egocêntrica, você tem as suas células O meio adoecem. influencia, né? O meio influencia na nossa constituição física. Assim como nós influenciamos o meio. Meio, exatamente. Jesus fala várias vezes aqui para a gente não se afastar. A gente não tem que se isolar. A Nem gente excluir. nem excluir. A gente vive em comunidade sabendo que a gente ajuda a elevar a comunidade, mas que a gente abaixa e que isso faz parte. E aí ele vai dar essa metáfora do trem que eu adoro. Eu acho até que a gente podia ler esse parágrafo de novo, Mar, porque é Olê. uma metáfora muito gostosa de imaginar o que é a vida, né? Vamos falar de leis da existência. Aí, materializada num trem, imaginada, metaforizada num trem. Como é isso? Eu adoro essa metáfora. Portanto, ao engajar-se voluntariamente no caminho espiritual, você deveria se ver como um passageiro, subindo em um trem para um destino de sua escolha. Se durante a viagem você saltar pela janela ao contemplar verdes vales ou cidades excitantes que ofereçam prazeres de todos os tipos, e for passear por estradas e caminhos que o levem para longe da viagem que havia iniciado, encontrará dificuldades para retornar à viagem original. Antes de tudo, terá que passar por uma purificação das energias de consciência inferiores que absorveu durante as suas escapadas a outras áreas de interesse.
E isso pode tomar muito tempo e talvez você tenha que passar por outras experiências dolorosas para a necessária purificação de sua consciência. Em tudo o que você faz na vida, ou você está avançando espiritualmente, ou está movendo-se em áreas de consciência prejudiciais à sua busca e à sua viagem de longo prazo para níveis mais elevados de consciência espiritual. Você nunca escapa dos processos da consciência, nem do trabalho implacável das leis da existência. Você não pode pôr a sua vida em estado de espera, enquanto sai para divertir-se, acreditando que isso não terá nenhuma importância, porque ninguém vai saber. Qualquer coisa que fizer é uma ação na consciência, e seja o que for, favorável ao seu bem-estar ou ao contrário, ao seu bem mais elevado, terá repercussões do mesmo tipo. O que eu acho legal dessa parte aqui é a ideia de um trem, que seria o caminho que leva até o divino, ou o crescimento espiritual. E a gente sai do trilho, né? Se esse é o caminho, eu saio do trilho, eu volto do trilho, eu saio, todos nós saímos do trilho e voltamos do trilho. Por qualquer coisa que a gente sai do trem por uma viagem que vai nos trazer prazeres. Pode ser a paisagem, pode ser prazeres mundanos, pode ser o que for, mas a gente sai. E quanto mais longe a gente se afasta daquela linha, mais difícil é de voltar. É quase como uma mentira. Se eu conto, eu dei catequese há muitos anos, né? E eu gostava dessa metáfora. Porque se eu tenho um caminho, e se eu saio do caminho com a mentirinha, eu volto com aquela mentira. Mas às vezes eu menti muito. E a mentira criou novas mentiras, que criou novas mentiras. E desfazer as mentiras ofende muita gente. Tem que tirar muitas máscaras, dissolver uma imagem muito criada. Isso é mais difícil. O ego aqui, ó. Ai, como é que eu vou admitir isso? Ai, mas a gente passa a acreditar naquela mentira que a gente se contou muitas vezes. Então, por isso que às vezes voltar para o caminho certo, certo, né? O caminho que evolui, e eu digo certo, eu já vou falar por quê, mas voltar para esse caminho, às vezes é mais difícil, e ele fala, pode ser dolorido. Porém, ninguém escapa da lei da existência. Porém, todos crescem. Porém, todos evoluem. Porém, tudo que a gente faz acaba trazendo a gente de volta, porque é para isso que a gente existe. Então, a gente não pode, ele fala que você não pode se pôr na vida em estado de espera, enquanto sai para se divertir, acreditando que isso não vai dar em nada. Isso vai te puxar de volta, mesmo que isso doa para puxar de volta, mesmo que seja doloroso. Qualquer coisa que você fizer, qualquer ação, seja boa ou não tão boa, vai ter repercussões. E aí ele vai contar no próximo parágrafo que você não pode achar que isso foi esquecido. Ah, eu fiz lá atrás, já passou. Isso fica na nossa alma. Por isso que ele fala assim, que nós somos os nossos juízes. É como se no dia do julgamento, a nossa alma mesmo é o próprio juiz. Quando eu carrego muita culpa, sou eu mesmo quem me condena, etc, etc, né? Não é Deus habita em nós. Então, não é uma coisa externa, é uma coisa interna. É um julgamento interno, porque Deus está aqui conosco. Eu adoro essa metáfora do trem. E aí ele fala da colheita, né? A colheita de cada um. E que as pessoas, a maioria das pessoas acham que não merece o que está acontecendo e tudo mais. Não consegue ver como uma etapa de crescimento, ou uma etapa que precisa ser passada, ou de purificação, porque desviou demais, ou de ações antigas que estão dando frutos no presente, né? E se a gente pensar bem, a gente vive para experimentar a vida. Quem quer ficar sentado num trem? A gente quer mesmo descer do trem e experimentar. Às vezes pelo amor, às vezes pela dor, às vezes pelo bem, às vezes pelo mal. A gente quer mesmo é experimentar a vida. E é para isso que se vive, para experimentar. E ele explica que esse é o caminho do ego, é o caminho que fortalece o ego, é o caminho que o ego compreende a si mesmo e é o caminho que a gente compreende a nossa individualidade. Então está tudo certo. Descer do trem está tudo certo.
Cada um caminha nesse caminho, nesse trem, como quiser. E quando você quiser voltar, você volta. Às vezes você vai falar assim, levei umas porradas da vida e voltei. Às vezes você vai falar, levei umas porradas da vida, fali, foi tão difícil, mas voltei. Com dor, com aceitação. Todos caminharemos no trem. Pode Sim. continuar. Uhum. É preciso que você entenda que quando empreende uma viagem espiritual, coloca o pé em um caminho que elevará as suas vibrações espirituais a níveis mais altos. A negligência e a inconsistência o levarão a oscilar os níveis de frequências vibratórias. Esses momentos de inconsistência são carregados de dor emocional. Enquanto você oscila, o ímpeto original de energia espiritual que elevava a sua visão espiritual vai desaparecendo e você acabará se queixando da dificuldade para voltar à oração e à meditação. Torna-se difícil restabelecer o contato que você tinha com a consciência divina antes de fazer o agradável passeio que o levou à diminuição de suas frequências de consciência. Desta maneira, cedendo a impulsos poderosos, você torna a sua vida mais difícil e trilha um caminho mais pedregoso. Ao mesmo tempo, os impulsos em sua consciência indicam que certas áreas de sua consciência humana necessitam ser refinadas. Esses impulsos tornam-se os meios necessários para ensinar a você uma lição importante. De fato, ninguém pode percorrer o estreito caminho que leva ao reino dos céus e ali permanecer, sem divergência ou desvio, até que tenha experimentado completamente os frutos de seus impulsos ocultos. Experimentando plenamente tudo o que eles têm a oferecer, a pessoa finalmente chega à clara compreensão de que eram seduções falsas, que não vale a pena a dor e o tremendo esforço necessário para voltar ao caminho espiritual. Apenas quando se cedeu aos impulsos profundamente enraizados e os resultados foram gravados na consciência, se pode voluntariamente escolher mental e emocionalmente viver em um nível espiritual mais elevado. Quando se toma essa decisão final de maneira firme e positiva, então os impulsos anteriores são eliminados da consciência. Gente, é muito legal isso aqui, porque a gente tem bem o entendimento da alma antiga, a alma que já caminhou o caminho. É como a gente é adulto, olhando para um jovem que está errando no caminho, você fala, uma hora vai perceber. E porque é isso que acontece quando você caminha muito. E ele fala assim, de tanto você desviar o caminho, uma hora você vai cansar e você vai falar assim, não vale mais a pena isso não. Vou sofrer isso aqui tudo para voltar, deixa isso para lá. Não é a cara do amadurecimento, só que não é um amadurecimento que te leva para um lugar de vida sem graça. Ao contrário, você começa a ter mais prazer na vida, sabe? Hoje, eu particularmente tenho a sensação de olhar para minha vida e falar assim, uau, tanto que eu amadureci, uau, tanto que eu tenho felicidade plena, uau, é muito mais legal. Não é aquela coisa da juventude, da alma ainda imatura, que tem dores, que briga, que acusa o outro, que fala, por que ela faz isso comigo? Por que ele faz isso comigo? Não existe nenhuma acusação, não existe nenhuma angústia. Quando uma coisa está ruim, você respira fundo e fala, vai passar, vai ficar tudo bem, em breve. Quanto mais eu colocar coisas boas nisso aqui, mais leve eu sei que é. Então, deixa eu ficar leve, eu quero leve. E aí a vida fica leve. É muito legal ser alma antiga. Saber que a gente já caminhou muito. Que Uhum. muitas experiências já tivemos para a gente estar nesse lugar de paz e tudo bem. Todos chegaremos nesse lugar de cada vez mais expansão da nossa consciência, tá tudo bem, né? E eu gosto que ele fala dos impulsos, de novo ele fala dos impulsos. Nos impulsos são o quê? As nossas características que a gente tem que lidar com elas.
Do jeito Os que for. impulsos são os de atração e repulsão, Isso. o que gera as nossas características que a gente lida com elas, porque eu atraio aquilo que eu quero e eu repulso aquilo que eu acho que eu não quero, mas eu acabo atraindo de volta, porque o que eu expulso, o que eu excluo, eu acabo atraindo. Uhum, exato. Aí quando você passa a entender isso, você lida melhor com tudo o que você é em relação Você aos passa outros, ao meio. exatamente a não excluir as coisas, que é Exato. aquele dia que estava falando, você já entende que se eu excluir, eu vou atrair E aí todas essas experiências ela vai te trazer maturidade. super aprendizado. E você vai conseguir lidar com seus impulsos de uma forma diferente. E a partir do momento que você lida com seus impulsos de uma forma diferente, como é que ele falou aqui? Apenas quando se cedeu aos impulsos profundamente enraizados e os resultados foram gravados na consciência, ou seja, entendi. Quando eu faço isso, quando eu sinto isso, eu reajo daquele jeito, eu posso reagir de um outro jeito, eu posso acolher essa E minha é raiva, muito essa minha engraçado tristeza. como a Hã? gente e é muito engraçado como a gente observa isso nas pessoas, né? É, Você já vivenciou, né? Então, assim, é. as pessoas repetindo um padrão, repetindo uma forma, né? E tipo, ei, acorda, mas não é, é o processo de cada um, né? É o Uhum. tempo da maturidade de cada um mesmo. É quase E aí, como a gente vê alguém se desesperando porque tem um problema financeiro, mas a pessoa está fazendo tudo certo, está estudando, está se profissionalizando. Uma hora vai estabilizar, uma hora vai dar certo. Você sabe que vai dar certo. Mas você vê a pessoa sofrendo porque naquele momento ela está sem. É mais ou menos isso. Você já sabe que vai dar certo. Então você para de sofrer porque você sabe que vai dar certo. Você faz o que tem que saber e fala, vai dar certo, tá tudo bem. Aí você sofre menos, aí você fica em estado de paz, as coisas acontecem, você, olha, já aconteceu, e é tudo. A uhum. maturidade te leva nesse lugar de fluidez. Basta, né? É. E aí você vê pessoas que sofrem, você fala, que resistem, que lutam, que mentem, que começam a criar encrenca nas próprias vidas e mentir aqui, mentir ali. Você olha e fala, faz parte. Não tem mais julgamento. Não tem fulano está errado, Beltrano está fazendo isso com o ciclano. Não, tudo faz parte. Você não julga ninguém, é tudo só bonito de olhar. Porque você E eu entende gosto que... muito dessa parte aqui, ó. Se Ah, pode voluntariamente escolher mental e emocionalmente viver em um nível espiritual mais elevado. Ou seja, você pode escolher mas pensar somente quando e você... sentir. Sim, mas somente quando você já compreendeu a mensagem. Exato, Uh, pode exato. continuar. Porém, tenho que dizer que quando você toma a decisão de viver a sua vida em um nível espiritual mais elevado, não chegou necessariamente ao fim dos seus problemas. Como você é ignorante no que do que é verdadeiro e falso na espiritualidade superior, talvez seja atraído para diferentes cultos que o conduzirão a outro extenso deserto. Eu, o Cristo, venho por meio do canal destas cartas para mostrar a você como escolher as metas mais elevadas em sua existência humana e seu verdadeiro destino final em sua viagem no trem terreno. Em sua busca espiritual, você é como uma pessoa a quem se apresentam muitos folhetos coloridos de viagens, onde se descrevem todos os prazeres e luxos de diversos lugares turísticos exóticos, nos quais você poderá relaxar e renovar as suas forças. Um determinado mestre espiritual exibe o encanto de uma viagem que o levará a uma meta específica, a solução de algum problema mental, emocional, enquanto outro mestre oferece outra meta e outro caminho a seguir. Cada um destes mestres espirituais está oferecendo o alívio de algum tipo de dor ou sofrimento humano que eles mesmos tenham experimentado e superado no passado. Cada um deles encontrou alívio de sua própria e única maneira. Sem dúvida,
Todos têm uma mensagem valiosa de um tipo ou outro para partilhar com a pessoa que está desorientada pelos problemas da vida e que não sabe onde buscar ajuda e conforto em sua difícil existência. Porém, eu venho a você desde a mais elevada e vantajosa posição da existência universal espiritual, através do canal de uma mente cuidadosamente purificada e impregnada com vida espiritual, e dedicada a este trabalho, para levar esta mensagem a quem esteja preparado para recebê-la. Venho para mostrar quem você realmente é nos recantos mais profundos de sua individualidade e quem e o que você pode se tornar. E igualmente importante, venho ensinar os meios pelos quais a transição da consciência humana para os mais elevados reinos da consciência espiritual pode ser realizada. Quando estava na Terra, eu dizia: eu sou a verdade, o caminho e a vida. Assim eu era e sou. Nestas cartas, estou dando a você a verdade. Estou mostrando o caminho para alcançar a vida abundante. Precisar de outro agente como uma muleta espiritual enfraquece a alma. Portanto, mesmo depender de mim deve ser reconhecido como uma medida temporária. Por esta razão, faço todos os esforços possíveis através do meu canal, para que você seja capaz de perceber que o seu verdadeiro sustentáculo, pilar, fonte de vida e ser, provém diretamente de toda a poderosa dimensão da consciência universal em equilíbrio. Venho a você que está lendo esta carta para ajudá-lo a encontrar a vida mais abundante e o que chamei de reino dos céus quando estava na Terra. O que significava essa afirmação em termos humanos? O que eu queria dizer quando falava em vida mais abundante? É mais fácil para mim descrever o significado para vocês nesse ano de 2001 do que explicá-lo às pessoas que viviam no ano 1 desta era. Porém, sei que para muitas pessoas cujas percepções espirituais interiores ainda não foram abertas, parecerá incrível o que vou dizer. Assim, para ajudar você a compreender, devo lembrá-lo e pedir que perceba totalmente que você não é um corpo que possui consciência. Você é a consciência divina individualizada em seres de consciência, separados e manifestados visivelmente na Terra por meio de partículas elétricas extraídas e unidas em elementos, para dar sua forma viva, visível, de acordo com um padrão físico fundamental. Para compreender a verdade da existência e as origens do seu ser físico, você deve se esforçar diariamente para desfazer-se das percepções terrenas limitadas, segundo as quais o corpo recebe sua existência e é concebido. Ups, perdi. Vou começar de novo esse parágrafo. Para compreender a verdade da existência e as origens de seu ser físico, você deve se esforçar diariamente para desfazer-se das percepções terrenas limitadas, segundo as quais o corpo recebe sua existência e é concebido e desenvolvido inteira e unicamente segundo as inalteráveis leis físico-científicas. Vamos comentar um pouquinho? Vamos, Até eu tentei subir a tela e apertei demais. Mas vamos só por partes aqui, porque ele falou coisas muito interessantes aqui, né? muito. Quando ele fala dessa história dos mestres, primeiro, a gente busca mestres. Por quê? Porque a gente está em sofrimento. A gente tomou a decisão, eu quero voltar para o trem, mas eu não sei como voltar. Por favor, alguém me ajuda. Jesus, anjos, luz, por favor, alguém me ajuda. E aí nisso aparecem mestres, e vão aparecer mestres, e vamos supor, mestres com boas intenções, tá? Vamos supor, pessoas com boas intenções.
que estão tentando te ajudar a percorrer o caminho que elas já percorreram. Porque assim é, né? A gente só está aqui para ensinar ou para falar sobre aquilo que a gente já viveu. E essas pessoas têm boas intenções. Claro que algumas pessoas não têm boas intenções, mas vamos julgar que cada um de quem chegou até aqui já tem discernimento para julgar se os mestres que escolheu pelo caminho têm boas intenções ou não. E eu lembro que quando eu li esse livro pela primeira vez, eu achava isso estranho, eu até falava isso para vocês, porque eu não conseguia caminhar e compreender muita coisa sem os mestres que eu colhi pelo caminho. Quantas vezes eu já li esse livro? Quantas vezes eu já aprendi coisas que só entraram no meu ser de verdade depois de caminhar muito, ó. Ressentimentos de irmãos meus, porque eu acabei de voltar de férias deles. Quantos ressentimentos que agora eu consigo liberar, que lá atrás eu não conseguia. Mesmo que eu já tivesse o conhecimento, eu tinha um coração mais enrijecido. E quantos mestres nessa caminhada me foram úteis. Então ele fala aqui que a gente pode pegar mestres ruins, que vão levar a gente para o deserto. E isso pode acontecer quando a minha ambição, porque ele fala assim, a abundância. O que é abundância? Às vezes, na minha ambição, eu quero mais para mim, mais para mim, mais para mim, meu. E aí eu vou pegar mestres que vão me levar para o deserto. Às vezes, na minha ambição, eu ainda não tenho a consciência do coletivo. Mas ainda assim, eu achei que a caminhada com os mestres foram muito importantes. E ele fala que, às vezes, os mestres são perda de tempo. Isso que eu entendo que ele está falando aqui. E é por isso que eu respiro quando eu ouço isso, porque eu amo e agradeço profundamente as cartas por tudo que ela me ensina, e eu sei que ela é minha base, meu trem, né? Minha diretriz. Mas quando eu saio, às vezes, do caminho das cartas e vou pegando outros mestres, quantos deles me ajudaram a subir degraus? Quão grata eu sou a Deus por estar na energia desses mestres que me ajudaram a compreender coisas que eu não compreenderia sozinho. Eu estaria até hoje trabalhando na empresa dos meus pais e brigando com meus irmãos, se eu não tivesse tido os mestres da minha caminhada que me falassem, ei, acorda. Mais para frente, ele vai usar uma metáfora de uma menina que tem muitos véus e que escolhe mestres para ajudá-las a tirar os véus. Então, eu acho que o que ele diz aqui é porque as cartas de Cristo como mestres são a experiência mais elevada. E quando a gente está pronto, ela se basta. Quando a gente não está pronto, a gente ainda precisa de mestres para passar pelo caminho. Mas ele fala, fique atento, todo mestre é temporário, porque todos te ensinam a subir um degrau, e depois eles devem passar. Inclusive eu, diz ele aqui, inclusive eu, Cristo, em algum momento tenho que passar. Acho bonito isso, porque senão você vai estar usando Cristo como sua muleta, né? Você vai estar apoiando nele, dizendo, eu faço isso porque Cristo disse, eu faço aquilo porque Cristo disse. E não é assim. A gente deve fazer porque está dentro de nós e nós compreendemos. Nós fazemos porque nós compreendemos e não porque Cristo disse. Eu penso que é isso que ele quer dizer. Uhum. É isso mesmo. Sim. Até quando É. ele dá essa frase toda em preto que ele fala assim, eu quero que você compreenda que você é a consciência divina individualizada. Até aí, beleza. Aí ele fala individualizada em seres de consciência. Aí eu penso, os seres de consciência devem ser as células em nós, os átomos em nós, que têm consciência. Nosso corpo tem consciência sem o ego. Eu penso que deve ser isso. Aí ele fala, separados e manifestados visivelmente na Terra. A gente se sente separado, né? Para a gente poder se sentir unificado por meio de partículas elétricas extraídas e reunidas em elementos, e unidas em elementos, para dar forma à sua vida visível de acordo com o padrão físico fundamental. E aí, quando ele fala isso, ele fala assim, que a gente o tempo inteiro deve se esforçar para sair da percepção da matéria e ir para essa percepção dessa coisa nova. É de bugar a mente, mas também é de refletir muito, né? E como buga. Nossa, eu me lembro da primeira vez que a gente leu essa carta. Eu até chorava, meu, porque eu não entendia nada.
Porque é muito complicado quando você não está. Eu acho que quando você não está preparado, acho que para ouvir essas coisas que hoje são muito coerentes Não e é, eu acho que a verdadeiras. gente foi condicionado, aí tem um condicionamento de que estamos separados. E, na verdade, o despertar é entender que a gente é um só, entendeu? Quando você vê a coisa separada, é que fica difícil de entender isso aqui. Quando você começa a ter a compreensão que você não é separado, você não é separada dessa consciência, você faz parte dessa consciência. Aí a coisa fica mais fácil o entendimento, porque o ponto-chave é você. O ponto-chave é você entender que você faz parte. Então, tudo é possível, toda abundância, tudo é possível quando você faz parte, porque você não está separado. Isso é lindo. Até você não está separado do seu meio, os seus Não. pensamentos e sentimentos interferem no seu meio. A gente estava voltando de carro, né, esse final de semana. E o Gui ficou bravo com o motorista de caminhão que estava dirigindo muito rápido. E aí ficou xingando ele, e assim, dentro do nosso carro, né? E eu falei para ele assim: você não sabe que isso afeta ele? Aí ele, claro que eu sei. Meu marido é neto de samurai. Meu marido não compreende um monte de coisas isso aqui porque ele não anda por essa caminhada, mas ele é neto de samurai. Ele aprendeu reiki de criança com ordem. Então ele compreende muitas coisas. E aí ele fala, claro que eu compreendo, mas internamente eu estava com raiva dele porque ele estava botando outros carros. E eu falei, mas então você pode falar do mesmo jeito que você falou aqui, falando, irmão, dirija com mais cautela. E ele vai receber isso, mas não com a energia da raiva e da competição, só com a energia do amor. Aí meu marido fica assim, porque mesmo a gente estando no nosso carro e o caminhão estando no carro dele, mesmo que ele não esteja ouvindo, o Gui falou, mas ele não está ouvindo nada do que a gente está falando. E aí foi quando eu disse, você não sabe que ele recebe mesmo assim? E ele falou, claro que eu sei. Meu marido é engraçado, porque às vezes ele fica bravo comigo, mas às vezes ele fala assim, eu já sei dessas coisas, que ele sabe lá dentro, sabe? É super interessante ele, coisa linda. Mas é isso. O outro sente, mesmo que a gente não fale. Compreender essa unificação, sabe? Essa competição e essa irritação também estava no meu marido, que também estava dirigindo, querendo chegar rápido, igual o caminhoneiro. Essa unificação que a gente é. A gente acha que a gente é separado, mas tudo isso são só ilusões. Quando muitos atingem uma consciência, os outros todos recebem, porque a gente é um grupo, a gente caminha juntos. Não é É um muito legal. direito, né? Eu estava lendo um livro, né, agora na viagem, e tem uma frase que eu achei maravilhosa, assim, que é um direito. Qual é o meu direito divino, né? Quantos direitos divinos? Aprender a pedir, perguntar: é meu direito divino agir assim? É meu direito divino ter tal coisa? Eu achei maravilhoso a gente entrar em contato com o direito divino, né? Que a gente faz parte. E quantas coisas que a gente quer e de repente não é essa a coisa mais elevada para a gente naquele momento, né? De novo, que eu vou falar a mesma coisa que eu falo muitas vezes. Quantas vezes eu pedi para ser mãe, e se eu tivesse sido mãe pela minha barriguinha, eu não teria adotado essas crianças, que são as coisas mais preciosas da minha vida, que valem a pena qualquer coisa por ser mãe delas. Então, lá atrás, tudo que eu queria era engravidar hoje, que bom que eu não engravidei. E É, hoje eu compreendo isso, tá ali atrás tudo, eu na verdade, está compreendi. tudo no lugar e está tudo certo, como tem que ser, né? Não é que eu não tinha o direito de engravidar no sentido de meu direito, mas o que é mais adequado? Mas é que tinha outro propósito. Outro propósito. Ai, que bom, meu Deus. Coisa linda de Deus. Coisa linda de Deus que é a vida. E às vezes é isso. A coisa tá ruim, você pensar, o que é melhor para mim? Só acalma meu coração, me ajuda a compreender, ajuda a ter paz, e saber que o que é melhor para mim está aqui, né? Essa comunicação, saber que nós somos parte de um todo maior, que realmente temos seres conosco, angelicais, celestiais, guiança, conexão, que está tudo junto, que a consciência divina está aqui. E ele acabou de falar aqui no parágrafo que a gente acabou de ler,
que quando a gente vai muito para um caminho que afasta do trilho de trem, às vezes a gente tem dificuldade de ouvir a nossa intuição, de se conectar com a fonte criadora, a gente tem dificuldade de meditar, a gente tem dificuldade de se conectar, e aí a gente precisa de mais esforço do que uma pessoa que está mais conectada. Mas é porque a gente se afastou mais. A gente ficou mais preso às nossas inseguranças, à materialidade, ao visível. E aí você precisa de um esforço maior para voltar. Mas depois vai, só se esforçar. Sim. Seguimos? Mais um pouquinho só. Então, eu vou voltar ao parágrafo anterior. Para compreender a verdade da existência e as origens do seu ser físico, você deve se esforçar diariamente para desfazer-se das percepções terrenas limitadas, segundo as quais o corpo recebe sua existência e é concebido e desenvolvido inteira e unicamente, segundo as inalteráveis leis físico-científicas. Em lugar de suas velhas crenças humanas limitadas, você deve esforçar-se diariamente para desenvolver uma compreensão clara e intensa de que a sua realidade pessoal, sua alma, procede diretamente da realidade total, a fonte do ser. Disso tudo aqui, né? É bem isso, é a gente entender que o que a gente tinha aprendido não é bem assim e se Sim, conectar o tempo inteiro com isso. A minha alma está me guiando. a minha Minha alma está sabendo, está conectada com a fonte do ser. é, esse é o Esse é o Bom, principal de tudo. principal. Seu corpo físico extrai vida da realidade total no momento da concepção, porém, também é influenciado pelo conjunto inicial de frequências vibratórias de consciência, nas quais seu corpo foi concebido. Com o passar dos anos, ele é mais e mais restrito e encapsulado, devido aos impulsos magnéticos emocionais de ligação-rejeição que controlam a consciência humana. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer tem enormes implicações para o futuro da humanidade. Isto é, se aqueles de vocês que são capazes disso fizerem todos os esforços para compreender. De fato, a maneira como olham estas cartas determinará o curso de suas vidas futuras. Isso significará a diferença entre ficarem bloqueados em seus parâmetros atuais de frequências vibratórias de consciência ou, gradativamente, avançarem para níveis superiores de consciência e produzirem filhos que se beneficiarão do exercício do conhecimento que vou proporcionar. gente, para aqui, olha isso. Literalmente produzirem filhos, frutos e filhos, porque no nosso campo morfogenético, que é onde está o conhecimento do coletivo, da nossa família, dos nossos amores, não só a família genética, mas nossas relações de famílias de almas, por isso eu falei amores, quando a gente compreende, a gente muda o campo morfogenético e isso afeta as próximas gerações. No atendimento isso é tão claro, sabe? Eu já contei aqui lá atrás, eu estava atendendo uma moça que se sentiu abandonada pelo pai, o pai apareceu na vida dela, estava para morrer, e ela trabalhou o perdão antes da morte dele. E na semana seguinte, o filho dela teve uma reconexão com o pai biológico dele. Do nada. Quantas vezes você trabalha numa pessoa, uma coisa, e o filho dela sente, o filho dessa pessoa, a filha dessa pessoa sente, porque isso é campo morfogenético. Quando a gente compreende, a gente simplesmente ilumina as próximas gerações ou as famílias de alma. Isso é muito claro nas sessões, é super legal. Quando ele fala que os filhos são literalmente os filhos. Você aprendeu uma coisa, você reverbera diferente, e isso influencia os próximos que te assistem. Consciente ou inconscientemente, eles captam e recebem esse aprendizado sempre. Uhum. É isso. É isso? Vamos Você parar. terminou o parágrafo? Sim. Terminei. Aí vai começar a parte do negrito, quando estava na Terra.
Para mim aqui não está em negrito, esse quando estava na Terra. Tá bom, a gente para por aqui, né? E a gente continua no encontro que vem. Ótimo. Muito bem, meninas. Olha, é sempre maravilhoso estar aqui de volta com vocês. Tá Muito bom, bom. muito Até a bom. semana que vem. Amo vocês. Tá bom. Até. Beijo. Beijo. Obrigada, gente, por participar disso conosco. Foi muito amor para a gente expandir. Amém. Um beijo. Tchau.